Tá com vocês nesse vídeo, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre o Marco Antônio. Marcos Antônio, jogador brasileiro de 24 anos que atua pela Lazio, da Itália, e que será reforço do tricolor do Morumbi. Impressionante, né? Porque o São Paulo estava bem distante de contratar um jogador como o Marco Antônio até pouco tempo atrás. E outra coisa também importante, relevante para falar no caso, é que era um jogador que estava muito próximo do Flamengo, né? Não foi para o Flamengo. Eu não quero cravar aqui se de fato foi um chapéu que o São Paulo deu no Flamengo, né? Alguns sustentam que as negociações estavam ali travadas, alguns falam que estavam encerradas, outras fontes sugerem que, sim, o Flamengo estava tentando contratar muito na boa o Marcos Antônio. De fato é que o São Paulo conseguiu fazer aquilo que o Flamengo não fez, né? Contratou um jogador que, a meu ver, pode ser muito interessante para o tricolor do Morumbi. Como é que joga o Marcos Antônio, gente, meus amigos? Vamos lá. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio do XBet para você que curte uma aposta esportiva. Ah, eu não gosto de apostar. Então não é para você. A dica não é para você. Peço perdão. Ah, eu gosto de fazer uma aposta, gosto de fazer uma fezinha de vez em quando, né? Então tem que fazer pelo XBet. Porque é a casa de aposta mais confiável do mundo, tá? Que entrega rapidamente os lucros dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma complicação. Tem mais, não se envolve aí com polêmica, né? É gigante, né? Mas é um gigante que trata você como consumidor, com respeito, né? Então, não conhece? Usa o link que está no comentário fixado desse vídeo para se cadastrar na WashBet e coloque o código promocional WashJosa para você ter o direito de um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito. E de quebra, dê uma dica aí de jogo, né? Parmeira hoje contra o Cruzeiro, gente. Parmeira contra o Cruzeiro. Palmeiras lutando pela liderança e pelo título, né? Contra o Cruzeiro, na minha opinião, o Verdão leva, né? Eu colocaria pelo menos aí que vai ter 2 gols na partida ou Verdão, vitória do Verdão. Outro jogo importante aí também que eu destacaria no jogo de hoje, né? Botafogo contra Internacional. É a mesma situação, neste caso. Eu acho que é empate ou vitória do Botafogo ou vitória do Botafogo. A minha dica, o Botafogo também lutando pelo campeonato, né? Então, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se e coloque o código promocional OXJosa, beleza? Vamos lá. 24 anos, jogador da Lazio da Itália. Já jogou demais lá no futebol europeu. Jogou demais na Lazio. Neste momento, precisamos combinar, não é o melhor momento da carreira do Marcos Antônio. Tá? Não tem conseguido jogar como antes, né? Não é o titular da Lazio, é um jogador que entra de vez em quando, mas é um jogador que quando entra faz um trabalho, na maior parte das vezes, interessante. O curioso é que, como ele não vive um momento bom, nos poucos momentos em que ele está em campo, ele costuma jogar bem. Mas numa outra situação em que ele foi colocado como titular, que ele ficou muitos minutos em campo, a gente não viu essa regularidade presente, como a gente percebe quando ele entra em alguns minutos na partida. Isso não aconteceu no passado, isso que acontece neste momento. Tem algo aí com o Marcos Antônio, evidentemente. É um momento, é uma fase. 24 anos e talvez o que ele precisa mesmo é voltar para o futebol brasileiro. Um jogador que, se de fato voltar para o futebol brasileiro e se dá muito bem no São Paulo, ele tem condição de ir para a seleção brasileira, porque ele é muito técnico, né? Ele é muito técnico. Estamos falando de um jogador que pode ser um primeiro volante, estamos falando de um jogador que pode ser um segundo volante, e acho que como primeiro volante, o Marcos Antônio ele é interessante, por quê? Porque ele consegue apresentar uma série de jogo muito sustentada, muito qualificada. Ele consegue gerar progressão também no campo, tá? Ele pode ser utilizado como segundo volante, acho que manda bem. Mas eu acho que, como ele tem uma resistência física muito boa, né? E também uma condução de muita qualidade, eu acho que o Marcos Antônio pode ser posicionado como primeiro volante, né? E aí ele vai gerar um fator surpresa muito interessante para as defesas adversárias. Então ele avança, progride. E aí um outro volante fecha um pouco ali os espaços, né? Ou um lateral tenta trabalhar um pouquinho ali como volante, enfim, para permitir com que o Marcos Antônio progrida, porque ele faz isso muito bem. É uma das grandes qualidades técnicas do Marcos Antônio. Ele é um condutor por excelência da bola, né? É um condutor que quando pega essa bola ali na defesa, né, ele consegue passar muito bem pela primeira linha de marcação. E aí ele tem ali toda uma perspectiva ampliada, né? A partir da qual ele pode continuar conduzindo a bola, ou ele pode fazer um passe curto, um passe para o lado, uma inversão de jogo, ele é bom nessas coisas. E o mais interessante é que ele tenta tudo, né? Tenta inverter, tenta fazer passe curto, tenta fazer passe longo. O Marcos Antônio acerta aí por volta de 40% a 50% dos passes longos, tá? Acho que precisa evoluir um pouco nisso daí, né? No começo da carreira acertava um pouco mais, de 50% a 60%. Hoje de 40% a 50%, acho que isso também faz parte da fase atual dele, que não é tão brilhante como em outros momentos, tá? Agora, passe curto, passe médio, assim, passe decisivo. Isso realmente ele é impressionante, continua
no alto nível. Esse jogador também é muito interessante, sabe por quê? Eu acho que ele tem potencial de ser jogado ali, sabe, na situação de linha de 3, ele pode ser trabalhado como um ala, né? Ou eventualmente até mesmo ser colocado como lateral. Sabe por quê, meus amigos e minhas amigas? Porque o Marcos Antônio acerta 50% dos cruzamentos. Repito, 50% dos cruzamentos. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o jogador que cruza e acerta 30% já é considerado muito bom. É muito bom. Sabe por quê? Porque o cruzamento, ele é considerado certo não somente porque o jogador cruza, mas quando essa bola, ela alcança o jogador da sua própria equipe. Só que essa bola, quando tá voando, ela é uma bola em disputa. É até injusto esse tipo de número aí para quem tá cruzando, né? É uma bola em disputa. Apesar do cruzamento ser muito bom, se o zagueiro, né, um volante, um jogador da equipe adversária, chegar a essa bola primeiro, esse cruzamento é tido como um cruzamento errado. Daí também o número ser muito... o número de 30% é muito alto, é considerado de altíssimo nível para o jogador que tem 30% de acerto nos cruzamentos. O Marcos Antônio acerta 50%, gente. É um grande ponto forte desse jogador. Muito forte mesmo. Tá? Então eu acho que é um jogador que pode ajudar muito esse São Paulo na qualificação do jogo, né? É um jogador que, como marca o Marcos Antônio, ele marca, né, assim, dentro do normal, do aceitável. Em geral, ganha 50% dos embates, né? Ele costuma ganhar muito mais quando ele chega antes, ele é rápido, chega muito antes. E eu acho que um dos problemas da queda de rendimento do Marcos Antônio tem muito a ver com leitura, né? Porque quando ele tinha uma leitura muito boa da jogada, chegava muito antes. Então, às vezes, como essa leitura demora um pouco, né? Ele chega um pouco atrasado, chega fazendo falta às vezes, ou chega na situação normal, mas nem sempre vence a disputa. Antes ele vencia muito mais, porque tinha uma leitura melhor, né? Mas ele marca bem, ele tem muita resistência, é uma espécie de motorzinho da equipe, tá? O Flamengo estava tentando contratá-lo. Se o Flamengo contratasse, eu não estou falando aqui, por exemplo, que ele é igual, tá? Pode ser igual, pode ser inferior, pode ser melhor, estou falando de característica. É um jogador muito parecido, sabe com quem? Quando tá fazendo ultrapassagem indo para o campo de ataque? Com o Nico de la Cruz, do Flamengo. É isso mesmo. Então, esse o jogador que o São Paulo está contratando. É um grande nome, tá? Em teoria, é um bom reforço. Mesmo que esse desempenho dele não esteja à altura do que estava algum tempo atrás, ainda assim, o que ele está entregando agora justifica essa contratação. Legitima essa contratação. Isso sem contar que ele pode perfeitamente evoluir. Vamos nos lembrar aqui que o Marcos Antônio tem apenas 24 anos de idade, gente. Tá? E o fato dele estar num momento que não é tão bom assim, pode ter a ver com questões também psicológicas, né? Até porque é um garoto ainda, né? Ok? Então, eu já raramente assim, legitimo contratar um jogador que está com baixo rendimento, mas em algumas situações temos exceções. Este é um ponto. Outro ponto é que o Marcos Antônio não está necessariamente com baixo rendimento. Ele só não está com alto rendimento de antes. Mas o rendimento dele não é ruim, tá? É bom o rendimento dele. E acho que eu não gosto daquela história de que aqui vai sobrar, aqui vai deitar. Não, não é bem isso. Tá? Mas eu acho que ele tem todas as condições. Até porque tem uma questão importante que precisamos destacar, né? O jogador, às vezes, quando ele não está muito em alta, ele precisa que um técnico o ajude, né? E acho que esse é um ponto importante do São Paulo, né? O Soberbia é esse técnico que pode ajudar. Então, de tal sorte que eu diria para vocês que, em teoria, o São Paulo está buscando uma grande contratação, né? Um grande jogador. Diferente, uma contratação diferente, não era aquelas que o São Paulo tem feito, não. O São Paulo estava especulando em alguns nomes aí estranhos, né? Esse jogador realmente pode ser muito relevante para o tricolor e pode fortalecer muito o time, sobretudo nesse setor aí, né? Que quando não tem o Pablo Maia, parece que falta alguma coisa ali no São Paulo, né? Ora, o São Paulo pode perfeitamente, na próxima janela, perder o Pablo Maia, né? Então precisa buscar um jogador de qualidade e o Marcos Antônio é esse jogador. No Flamengo, em virtude da qualidade do elenco do Flamengo, ele chegaria para disputar a titularidade. De repente, chegando até no banco de reservas e lutando por essa titularidade. Nesse São Paulo, ele chega para ser titular. Ah, porque o elenco do Flamengo é melhor do que o São Paulo? É melhor do que o do São Paulo. E sobretudo naquele setor ali do campo em que joga o Marcos Antônio, o Flamengo tem muito mais qualidade do que o tricolor do Morumbi. Então ele chega no São Paulo para ser titular sim, né? Pode até chegar e disputar essa posição, né? Mas ele chega com capacidade para ser titular desse São Paulo aí. Se chegar e jogar 70% do que ele pode jogar, meu Deus. Gente, detalhe para finalizar isso aqui, ele é muito bom, tá? Na condução e no drible. O Marcos Antônio é aquele jogador que é muito técnico, tá? A bola cola no pé dele. É muito difícil tirar essa bola do pé do Marcos Antônio. Pelo tamanho dele, né? Ele lembra muito aqueles jogadores que são posicionados ali no meio de campo
né, para jogar, para chegar ali dentro da área, né? No entanto, ele é um defensor. Um defensor por quê? Porque ele tinha muito essa leitura defensiva que ele perdeu um pouquinho, mas que ele pode perfeitamente recuperar. Olha, assim, em resumo, é um jogador que a despeito de não estar no melhor momento da sua carreira, em teoria é uma grande contratação para o São Paulo. Uma grande contratação, né? E pode perfeitamente aí ser um dos destaques na posição no Campeonato Brasileiro de 2024, meus amigos, minhas amigas. É isso.